Bom, na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, a Jovem Pan recebeu Pablo Marçal. Álvaro Noceira mostra como foi o desempenho do candidato do PRTB. Pablo Marçal, do PRTB, foi o quarto entrevistado da série de sabatinas da Jovem Pan com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Questionado sobre os planos para a saúde municipal, o empresário quer utilizar prédios da própria prefeitura no apoio pós-cirúrgico, liberando assim leitos nos hospitais. Ao invés de ter 5, 7 prédios em uma subprefeitura, a gente vai diminuir para um cada subprefeitura, parar de alugar prédio de terceiro, pegar os 40 mil imóveis da cidade de São Paulo, que é da prefeitura. Liberar permuta para liberar áreas para construção de casa, outras para casa de apoio, porque tem gente que está operado nos hospitais e já poderia liberar o leito, isso é um pedido de médicos da rede pública. A gente poderia estar liberando os leitos para operar mais pessoas, mas as pessoas estão nos leitos de hospital, sendo que poderia ir para casa de apoio. E nós vamos criar permutas com esses imóveis e não vamos pagar aluguel mais e vamos otimizar. Marçal prometeu ampliar o número de subprefeituras, saindo de 32 para 96. Fazer o aplicativo da prefeitura funcionar, que aí a pessoa já resolve pelo celular. As pessoas hoje, pelo menos 2/3 da cidade, não conseguem chegar na subprefeitura. São 96 distritos e a pessoa tem que mexer num cadastro, depois ir outra repartição, ela fica igual pirulito em boca de banguelo, mudando de repartição. Ou seja, isso não aumentaria em pessoas, em vai aumentar, colaboradores. No final, no número absoluto, vai aumentar. Só que como a gente vai trazer celeridade e eficiência para isso e tecnologia, o que a gente vai fazer é pegar múltiplos prédios e colocar em um. Então, se uma subprefeitura eu estou em 7 prédios, eu coloco em um, eu trouxe o quê? Economia. Só que pela tecnologia, ela demanda para aquela região que ela cuidaria. Aí a tecnologia é o seguinte, migrar para as pessoas usarem o celular, porque o 56 é para inglês ver. Uma das propostas de Pablo Marçal, do PRTB, é levar empresas para as áreas periféricas da cidade, com o objetivo de resolver o problema da mobilidade urbana. Criar uma atmosfera aí de emprego onde você mora nas regiões periféricas. Então é um cinturão de empresas. Cidade de São Paulo é uma cidade que tem 38 cidades em volta, ou seja, uma região gigantesca, né? Uma região metropolitana aí, que depende dessa solução que não foi apresentada por nenhum outro candidato e não foi aplicada em nenhum outro governo. Pra você ter uma noção, a gente carrega na cidade de São Paulo hoje 3,5 milhões de pessoas nos metrôs. Isso faz com que esse povo se estresse muito, perca tempo de qualidade ali. Levar empresas para as periferias é levar qualidade de vida. Essa geração de 2 milhões de empregos em 1.460 dias vai diminuir a criminalidade. Você vai ter mais tempo de qualidade para estar com sua família, com seus filhos. Com relação à educação, Pablo Marçal quer complementar o ensino público municipal com inteligência emocional, educação financeira, além de intensificar o incentivo ao esporte. Se eu ensino inteligência emocional, vai cair o homicídio no país. Por quê? Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai fazer as contas e falar, não compensa, eu posso engolir esse sapo e ir embora e deixar essa pessoa que está chateada com alguma coisa e não matar ela, por aí. Na educação financeira, a Europa, mais de 70% dos europeus investem no mercado financeiro. Os americanos, mais de 50%. Brasileiros, 3%. A questão do MEC vai ser seguida, o que a gente precisa é colocar complementar e o que vai ser mais assustador na revolução do ensino na cidade de São Paulo é transformar a escola em escola olímpica. Os esportes olímpicos são mais de 60. Encontra a vocação para quê? Para a pessoa entrar em alto rendimento, entrar em competitividade, aprender a se alimentar, que é uma questão que tem que aprender. A gente tem dificuldade alimentar, a gente vai tratar isso, mas tem que ensinar. A gente tem que ensinar nutrição para as pessoas. As pessoas não sabem a diferença de carboidrato e proteína. Marçal também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que intensificou o apoio a Ricardo Nunes após as últimas pesquisas e até compartilhou nas redes sociais um vídeo do empresário criticando igrejas evangélicas. Para o candidato do PRTB, Bolsonaro fez escolhas erradas na disputa. Agora, pegar fala sem contexto é fácil. Eu quero ver você assistir 10 mil horas de conteúdo meu. Por exemplo, o Salomão é alguém que eu respeito e cito em todos os meus treinamentos. Agora, pegar algo sem contexto para vir fazer graça, porque infelizmente Bolsonaro se curvou pro Centrão aqui, sacou o Salles aqui, abandonou o Ramagem no Rio de Janeiro, tirou o Gustavo Gaia, que ia ganhar a eleição lá em Goiânia por conta de combinado, porque o Centrão realmente entrou nessa seara. Você pode rever a sabatina completa com o candidato Pablo Marçal no aplicativo Panflix e no canal da Jovem Pan News no YouTube.
Bom, polêmica como sempre, a sabatina com Pablo Marçal aqui na Jovem Pan News. Até ele disse que seria possível fazer 3 cortes de toda a sabatina, mas um corte que a gente traz também é sobre se ele se candidataria para as eleições de 2026. Abre aspas, ele disse assim: se Lula não morrer, que Deus nos acuda. Por isso eu vou repercutir justamente essa fala com os nossos comentaristas, começando pelo Mano. Olha, é curioso porque o Pablo Marçal, ele faz um uso bastante interessante, inteligente de gatilhos emocionais nas suas falas. Então fala, por exemplo, da morte do Lula, fala de passagens bíblicas, às vezes se colocando acima de personagens bíblicos fundamentais, como o próprio Salomão, que ele estava citando em função de um vídeo antigo dele que viralizou, onde ele fica contando vantagens sobre o Salomão, algo que ele já fez, inclusive, com o Ayrton Senna também, outro grande herói nacional, e ele utiliza esse tipo de assunto como uma espécie de gargalo, de gatilho emocional para chamar a atenção das pessoas, em tese para depois elas conhecerem as suas propostas. E aí é que vem a maior fragilidade, porque para além de uma grande cartilha de intenções, é muito difícil saber o que fica de pé nas propostas efetivas do candidato. Ao falar, por exemplo, em tornar todas as escolas públicas de São Paulo escolas olímpicas, a princípio é uma ideia que acho que ninguém seria contra, você ampliar a atividade esportiva e a educação física das crianças é algo positivo, mas qual é a condição orçamentária do município para isso? Construiríamos centros olímpicos em todas as escolas? Quantas delas estão com a infraestrutura em ordem hoje? Ou seja, muitas vezes ele traz propostas e planos de intenções que soam maravilhosos, mas não mostra como as contas ficam de pé. E na gestão pública não existe milagre, não existe mágica e as coisas no Brasil são muito mais travadas pela burocracia do que os sonhos que o Pablo Marçal costuma vender. Tenho muita curiosidade de saber qual seria o resultado de um teste de QI feito pelo Pablo Marçal. Porque me parece que ele tem uma capacidade intelectual muito acima da média mesmo das pessoas. E fiquei com a impressão que ele está começando a mudar a forma de agir. Ele, daquela agressividade, daquela forma mais intempestiva que ele vinha agindo, parece que agora ele começa a falar um pouco mais em propostas. A questão é se elas serão viáveis de verdade, mas ele vai mudando, muito provavelmente porque viu as pesquisas mostrando que Ricardo Nunes e Boulos estão um pouco mais à sua frente, segundo as mais recentes, e talvez ele esteja querendo correr atrás também do voto feminino, que é uma área onde ele é mais fraco. A questão é, a população vai absorver esse novo discurso dele, vai vê-lo dessa maneira, ou vai lembrar dele como ele se mostrou no início da campanha? Ontem nós tivemos a divulgação de resultados de mais uma pesquisa de intenções de voto para a eleição aqui em São Paulo. E foi sobre isso que comentou a Dora Kramer. Vamos ver. A semana termina agora com 3 pesquisas de opinião sobre as eleições municipais. E as 3 dando mais ou menos a mesma coisa. Aquele empate triplo. Ora está melhor para um, ora para outro. E, portanto, por causa dessa condição de empate, é que não dá para a gente prever, não dá para cravar nada. Aliás, nunca dá, né? Porque pesquisa é uma coisa, resultado da urna é outra bem diferente. Mas esse ano, especificamente, essa eleição, eu acho que é a mais disputada que já houve desde a redemocratização, desde que as eleições diretas voltaram para os municípios, para o Brasil, né? De maneira geral. Agora, essas pesquisas, embora elas tragam mais ou menos os mesmos resultados no primeiro turno, as simulações de segundo turno, as simulações são muito boas para o prefeito Ricardo Nunes, que ganha de todo mundo, de qualquer um dos dois, Guilherme Boulos ou Pablo Marçal, e são ruins para o Pablo Marçal, que perde de qualquer um dos dois, Ricardo Nunes ou Guilherme Boulos. Muito bem, e pesquisa, olha, vai ser assim uma chuva de pesquisas. Daqui até a eleição vão sair 3 ou 4 todas as semanas.
Vamos ouvir os nossos comentaristas sobre essas pesquisas, começando pelo Mano. Mano, vamos falar de duas pesquisas que foram divulgadas nessa semana. Na quinta-feira, Datafolha, e essa Paraná Pesquisas ontem. O que eu pude perceber é uma mudança de tendências em algumas ocasiões, em ambas as pesquisas. Eu não vou citar aqui os percentuais porque são diferentes e porque são muitos. E aí a gente observando pesquisas que foram feitas desde agosto, desde julho, na verdade, até setembro, a gente percebeu que até meados de setembro, ou pelo menos pouco antes da propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV, o atual prefeito Ricardo Nunes, ele vinha numa tendência de queda. E aí depois ele pulou. Se não me engano, na Paraná Pesquisas, ele pulou de 23, alguma coisa para 25, alguma coisa, bem nesse timing. E a gente vê bolos nessas pesquisas praticamente na estabilidade ou aumentando um pouquinho a intenção de votos ou reduzindo um pouquinho, mas naquela margem. E aí Marçal, que vinha numa ascensão meteórica nas últimas pesquisas, nessas duas agora nessa semana parece que deu uma estabilizada. Você teve essa sensação? Isso deve persistir nas próximas? Creio que sim. O que a gente vê é que o cenário da eleição municipal em São Paulo está muito em aberto, né? Esse empate triplo pode levar a mudanças muito interessantes no comportamento do eleitor, que talvez sejam até difíceis de captar nas pesquisas, porque quando você tem um cenário assim, muitas vezes de última hora, o eleitor pensa estrategicamente, faz o chamado voto útil e migra de um candidato para o outro, de formas que muitas vezes são imprevisíveis. Então, por exemplo, alguém que não deseja ver o atual prefeito ser reeleito pode olhar as pesquisas e, além do primeiro turno, pensar no cenário do segundo turno. E hoje, o fato é que o atual prefeito tem uma rejeição menor do que seus dois adversários em primeiro lugar, que são Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Ou seja, é um cenário relativamente confortável para Ricardo Nunes, no sentido de que, seja contra quem for no segundo turno, a tendência é de vitória e reeleição. Então, se tem um eleitor que o que ele mais deseja é não ter Ricardo Nunes, talvez ele acabe escolhendo até um candidato que está fora desses três principais nas pesquisas, o que torna o cenário muito aberto. Um ponto que eu acho interessante de observar também é que a gente vê uma divisão da base bolsonarista. Aqueles que apoiam o ex-presidente, hoje é como se houvesse duas alas desses eleitores. Os eleitores um pouco mais moderados, que seguem a linha do atual governador Tarcísio de Freitas, que apoia Ricardo Nunes, e outros que são mais antissistema, e aí se apaixonaram pelo discurso emocionado de Pablo Marçal. Mas o fato também, não podemos esquecer, é que apenas o público bolsonarista não é capaz de eleger um prefeito, dado que, nas últimas eleições, o ex-presidente e o governador Tarcísio perderam na capital paulista. De fato, Lívia, eu tenho a mesma impressão que você. Parece que o Bolsonaro chegou, botou fogo no parquinho, cresceu bastante e estacionou num patamar. E o Ricardo Nunes se distanciou muito pouco, mas está 25,1 contra 24,7 do Boulos na Paraná Pesquisas, que mostra a mínima vantagem. E o que pode ser isso? Talvez a entrada num programa de televisão, onde Ricardo Nunes tem mais tempo, está aparecendo de uma maneira convincente para muitos dos eleitores, mostrando seus trabalhos, etc, e coisa e tal. O Boulos vem ainda patinando, eu não encontro andando nas ruas muitos eleitores deles, embora a pesquisa aponte os 24,7, como eu disse. No caso do Ricardo Nunes, eu acho que outro motivo pode ter sido a participação muito ativa do governador Tarcísio Gomes de Freitas na sua campanha, o que demonstraria que o Bolsonaro perdeu muita relevância na capital. Porque neste momento, se o Ricardo Nunes for para o segundo turno, valerá muito mais o apoio do Tarcísio, e dependendo de quem o Ricardo vá disputar no segundo turno, ele precisará conquistar os votos da esquerda, caso seja contra Marçal, portanto Bolsonaro não seria ideal, e se for contra o Boulos, todos os bolsonaristas já votariam no Ricardo Nunes e o presidente Bolsonaro não faria diferença nessa campanha.